no universo da finança, marido e esposa, colocar na mesa seus pensamentos. Não coloca o pensamento já querendo cutucar, enviar uma mensagem subliminar para querer mostrar que o outro está errado. Não, entenda, é um risco aqui, nós dois do lado de cá e o diabo do lado de lá. Não é um risco no meio, o marido de um lado, a esposa do outro. Olá, Deus abençoe seu coração, sua vida, seu espírito. Olha a gente aqui dentro do nosso canal do YouTube para mais um episódio do quadro Impartindo o Coração. Sempre é uma honra servi-los aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita e inscreve. Se você está inscrito, aciona o sininho que os conteúdos chegam para você. Semana passada ou retrasada, não lembro, a gente falou um pouquinho sobre o fundamento de finança para a vida de um casal. Falamos mais sobre uma questão de um fundamento espiritual. Eu gostaria de colocar mais uma porção na mesa que pudesse ajudar maridos e esposa nessa questão. E tendo o fundamento daquilo que já falamos no vídeo anterior, mas um que eu acho importante ter é o marido e a esposa. Eles criar uma construção de um diálogo de alinhamento de linguagem, alinhamento de conceito, alinhamento de uma exposição de entendimento. Vamos pensar assim, se você que é casado, se eu pegar uma folha agora e der para sua esposa e der uma folha para você, vocês separados, eu perguntar para vocês, José, que nota você dá para as finanças da casa de vocês? E o José vai colocar ali 8. E eu perguntar para Maria, Maria, que nota você dá para as finanças da casa de vocês? Não é as finanças sua, não é você dando nota nas finanças dele, não, é da casa. E você coloca ali 3. Uau! Nota 8 na concepção dele, nota 3 na concepção dela. Quem está certo? Quem está errado? Não significa dizer que Maria está certa e José está errado ou vice-versa. Simplesmente é a maneira de Maria ver, é da onde que ela está olhando, é o conceito que ela tem sobre finanças, é o que ela pensa sobre finanças, o conjunto de conhecimento, entendimento, mais medos, gatilhos, mais vaidade, seja a formação familiar, está tudo junto ali, deu um óculos para ela olhar a finança da casa dela desse jeito e dar nota 3. E ele olhar a partir dos mesmos ingredientes, da parte dele, ter um óculos e dar nota 8. Não tem quem está certo e quem está errado. Vamos, primeiro momento, colocar isso em pauta. Não tem certo e não tem errado, mas tem uma forma de ver. Uau, talvez a Maria não sabia que na cabeça do José era nota 8 para ele. Talvez o José não sabia que na cabeça da Maria era nota 3. Poxa, então vamos nos ouvir? Por que é nota 3 para você? Por que é nota 8 para você? Então, simplesmente colocando na mesa, sem querer convencer, sem querer estar num combate ou num debate. Não tem ninguém querendo ganhar uma briga aqui. Nós estamos querendo alinhar os nossos conceitos. Por quê? Sabe uma coisa que acontece na vida de um casal, igreja e todo o universo corporativo, o mundo relacional, é muito comum isso. Às vezes, a gente pensa que está divergindo sobre coisas que a gente pensa igual, mas está usando nomenclaturas diferentes. Olha bem, às vezes a gente acha que está pensando coisas diferentes sobre o mesmo assunto, quando na verdade a gente pensa a mesma coisa, só está usando nomenclaturas diferentes. Já tem coisas que a gente acha que pensa igual, porque está usando a mesma nomenclatura, mas na verdade a gente pensa diferente. Por exemplo, vamos pensar sobre a igreja. Não tem ninguém que discorde que a igreja tem que andar em santidade. Mas o que é santidade para você? O que é santidade para mim? Às vezes a gente concorda na nomenclatura, mas não concorda no conceito. Então, aprenda primeiramente, no universo da finança, marido e esposa, colocar na mesa seus pensamentos. Não coloca o pensamento já querendo cutucar, enviar uma mensagem subliminar para querer mostrar que o outro está errado. Não, entenda, é um risco aqui, nós dois do lado de cá e o diabo do lado de lá. Não é um risco no meio, o marido de um lado, a esposa do outro. Conte esse sentimento correto, que ambos precisam aprender com Deus, ambos precisam ser curados, ambos precisam ser libertos, ambos precisam de Deus uma visão única para conduzir as suas finanças, e vão se rendendo de maneira muito mais fácil. Ponto. Uma outra coisa
que deve acontecer. Sempre dentro de um casamento, sabe, numa empresa, eu não sei o quanto que você tem relacionamento com o universo empresarial, mas numa empresa acontece sempre uma coisa muito interessante. Existe o financeiro e existe o comercial. Parece que eles são inimigos mortais. O financeiro tem o comercial como inimigo, o comercial tem o financeiro como inimigo. Ambos vivem na mesma empresa, ambos comem da mesma empresa, ambos têm o mesmo alvo, fazer a empresa crescer, só que parece que são inimigos. Por quê? Na concepção do comercial, o financeiro, ele é rígido, não tem sentimento, não tem emoção, só pensa em números, em dinheiro, e ele acha que o comercial acha que o dinheiro entra fácil, que é fácil de pagar as contas, por isso que ele cria demandas que amanhã o financeiro tem que honrar. Já o financeiro, por sua vez, acha que o comercial não tem responsabilidade sobre as contas, que o comercial não tem responsabilidade sobre os compromissos, quando na verdade não. Ambos cumprem papéis diferentes. O comercial, ele vende. Como ele vende, ele tem uma relação com o cliente. Como ele vende, ele tem uma relação de conquistar o cliente. Então, hora ele tenta dar um desconto aqui, hora ele tenta fazer uma facilitação aqui. E já o financeiro não. O financeiro ele trabalha com métricas, números. Às vezes acontece que o comercial está conquistando um cliente já há 2 anos, visitando, conquistando. Lá um dia, esse cliente em potencial, 2 anos de visita desse comercial, ele está ali em algum momento, consegue executar uma venda. E essa venda ele dá um desconto acima da média, acima do padrão. Porque o comercial nesse momento, ele está querendo trazer o cliente para o lado de dentro. Ele não está pensando no lucro, ele não está pensando na venda, ele está pensando em conquistar o cliente. Quando essa primeira compra chega no financeiro e o financeiro viu que o comercial deu um desconto acima da média, ele vai e faz um X, não aceita, simplesmente rejeita a compra. O comercial fica todo ofendido porque o financeiro não parou para ver que é uma grande conquista, que são 2 anos visitando esse cliente em potencial, que isso vai alavancar o faturamento da empresa, todos vão ganhar. Para o financeiro não, o comercial não tem noção, está vendendo coisas que não traz lucro para a empresa, vai gerar todo um movimento de uma logística, mas não vai ter lucro nenhum, e parece que ambos são inimigos. Bom, explicado isso, eu diria que todo casamento tem um comercial e tem um financeiro. Sempre tem aquele que avança mais, que viaja mais, que sonha mais, que faz orçamento para trocar de carro quando o dinheiro não tem, mas tem aquele impulso de ir lá na loja, ver quanto que seria para entrar num carro novo, vai para casa com a conta de um financiamento na mão, ele pensa, ele sonha. Tem aquele que é o financeiro, aquele cônjuge que só se move se o dinheiro está garantido, que só se move se as contas podem ser cobertas, e esse jeito afoito, quase irresponsável do seu cônjuge traz pavor nele, traz fobia nele, porque na verdade, como eu já falei outrora, a gente se apaixona mesmo inconsciente, não é pela virtude do outro. A gente inconscientemente se apaixona pelo defeito do outro. Por quê? O defeito do outro é a coragem que me falta. A sobra do outro é aquilo que me falta. A falta do outro é aquilo que tem excesso e me atrapalha. Então, a gente se apaixona, na verdade, é pelo defeito do outro, porque o defeito do outro é exatamente a coragem que eu não tenho. Então, aquele cônjuge mais certinho, mais preocupado, mais ansioso, ele casa com um descansado, que não está nem aí, isso traz fobia nele. Então, por que casou? Casou porque se apaixonou por aquilo, porque o outro tem um descanso, uma facilidade de ser tranquilo que ele não tem. Então, ele vai atrás disso. Já o descansado, tranquilo, sofre com isso, porque perde muitas coisas, não tem proatividade, não tem posicionamento, não tem postura, está sempre no mesmo lugar. E quando vê aquela outra parte que pensa, que raciocina, que calcula, se apaixona por aquilo, embora aquilo seja horrível, porque é cheio de regra e ele aqui não sabe viver com regra. Então, na verdade, a gente se apaixona pelo defeito do outro de forma inconsciente, porque o defeito do outro é a coragem que eu não consigo viver. Então, todo casal tem isso. Agora, claro, quando esse cônjuge que viaja, que sonha, que muitas vezes compra porque está esperando que o dinheiro vai entrar e tal, e quando dá ruim, é a vez do outro de vir para cima, você está vendo?
agora estamos sofrendo por sua causa, você deu o passo que não devia, você sempre faz isso. Mas quando acerta, é a vez desse crescer contra o outro, e a gente não pode se prevalecer sobre o outro. A gente tem que pensar, você tem uma conduta mais arrojada, você tem uma conduta mais impulsiva, você tem uma conduta mais ousada. Você aqui já tem uma conduta mais reservada, zelosa, de prudência. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Eu vou corrigir meu excesso aqui e você vai corrigir o excesso aqui. Como que a gente pode unir isso e nos tornar forte? Primeira coisa a fazer, não somos adversários porque temos características diferentes. Muito pelo contrário, vamos ser fortes porque temos características diferentes. Por quê? Porque todo casamento é uma equipe. E qual é a força de uma equipe? A diversidade dela. Porque se os dois forem bons na mesma coisa e ruins na mesma coisa, o casamento enfraquece. Então a força de uma equipe está na diversidade. E qual é o maior desafio de uma equipe forte? É não permitir que a diversidade gere adversidade. Por quê? Porque senão deixa de ser diverso para ser adverso. Sai do diverso para ser adversário. Então antes de aprender sobre administração, alinhe os corações, tenha um quebrantamento para conversar e saber que o que eu tenho no excesso realmente é defeituoso e trágico, mas na dose certa é muito positivo para aquilo que o outro precisa e vice-versa. Muitos dos nossos movimentos financeiros como marido e esposa, um marido tem o poder de disparar gatilhos dentro da esposa que ela não imaginava que tinha. A esposa tem poder de disparar gatilhos dentro do marido, de medos e fobias que vêm da sua casa, que vêm das suas decepções, que vêm do seu histórico. Quando essas coisas são trazidas para a mesa, quando corações se alinham, então conta corrente, caderno, calculadora, caneta no papel, começa a ter uma outra realidade, começa a ter, atrair prosperidade, começa a encontrar ajustes positivos. Muitas vezes a gente quer ajustar, alinhar a conta corrente sem alinhar o coração. Inclusive, o próprio Senhor disse, não queira resolver conta corrente sem resolver o coração. Se você for fazer uma oferta em dinheiro ao Senhor e chegando ali no gasofilácio, no altar, você vê que no teu coração você tem um BO com alguém, Jesus disse, deixa a oferta ali, não cancela não, deixa a oferta ali, deixa o dinheiro ali, vai lá, corrige o teu coração, alinha o teu coração, quando você voltar você faz a sua oferta, para quê? Para o crédito do dinheiro cair na sua conta, porque senão só vai cair na conta de quem você está ofertando, o crédito não vem para você, porque dinheiro antes de passar pela conta corrente, ele passa pelo coração. Alinhe o coração primeiro, marido e esposa, sobre esse assunto, tem um quebrantamento para conversar e depois as estratégias de administração, elas vão encontrar um lugar maravilhoso. Eu espero que de alguma forma você tenha sido abençoado por essas instruções, que Deus abençoe seu coração, seu espírito. Semana que vem a gente está de volta para mais um Impartindo o Coração.